Quero saudar a amada Igreja do Senhor em nome do Senhor Jesus e agradecer a Deus por esta oportunidade que Deus nos concede de podermos compartilhar juntos a palavra do Senhor. E agradecer também a Rádio Alfa e Ômega por este privilégio que nos concede de podermos estar aqui a ministrar a palavra e agradecer também a nossa liderança da igreja, quando confia em nós. Sempre nós aprendemos dos nossos pais espirituais, mas quando nos dão esta oportunidade para nós também ministrar a palavra, agradecemos. E antes gostaria de convidar o auditório, os irmãos todos, para poderem acompanhar a palavra do Senhor, juntos aprendermos a palavra do Senhor, que estou neste momento a trazer com um tema muito simples. Estamos a falar de um tema que várias vezes o irmão pode já ter lido, mas mais uma vez vamos meditar nesta palavra do Senhor com o tema seguinte: os benefícios de confiar em Deus e os prejuízos de não confiar em Deus. Portanto, é um tema que nos apresenta os benefícios. Estamos a falar das vantagens e as desvantagens na confiança em Deus. E neste momento, para iniciarmos, vamos ler juntos a palavra do Senhor que se encontra em Jeremias, capítulo 17, do versículo 7 até o versículo 8. E depois vamos ler também Salmos, capítulo 20, versículo 7. Podemos ir à Bíblia, pode abrir a sua Bíblia e vamos ler juntos a palavra do Senhor. Aqui, em Jeremias, capítulo 17, do versículo 7 ao 8, assim diz a palavra do Senhor: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o fruto. Vamos logo em seguida a Salmos, capítulo 20. Salmos, capítulo 20. Espero que também tenha encontrado este capítulo, este livro. Capítulo 20, versículo 7. Se já encontrou, podemos ler juntos. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Podemos repetir juntos? Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Vamos ler, vamos orar juntos. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por nos dar esta oportunidade mais uma vez, Senhor, para meditarmos na Tua palavra, aprendermos de Ti, que és manso e humilde do coração. Ensina-nos neste momento, Pai, quero ser apenas instrumento nas Tuas mãos. Tudo quanto fizermos neste lugar seja para a honra e exaltação do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro, conforme eu apresentei o tema, nós vamos falar sobre os benefícios e os prejuízos. Prejuízos para quem não confia em Deus. Benefícios para quem confia em Deus. E vamos olhar também para alguns exemplos
dos homens de Deus que confiaram em Deus e vamos ver o que aconteceu na vida deles e depois vamos ver também alguns requisitos necessários para o homem confiar em Deus. Primeiro, o que significa, vamos definir, o que significa confiar em Deus? Confiar em Deus significa que a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, seja considerada efetivamente como a melhor. É a melhor a vontade de Deus. Então, isso significa confiar em Deus. Não vai deixar a vontade de Deus de lado para implementar ou pôr em prática a sua vontade porque acha melhor a sua vontade. Quem confia em Deus, sempre a vontade de Deus para ele é a melhor. É a melhor. E indo mais além, vamos ver que deixarmos a confiar em nós e confiarmos em Deus. Isso significa que nós confiamos efetivamente nele. Confiarmos em Deus do que confiar em nós mesmos. Confiarmos nós. Avançando, vamos ver aqui alguns benefícios que são tantos. Nós não vamos a tempo de descrever todos os benefícios que aquele que confia em Deus consegue receber da parte de Deus. Mas vamos ver alguns aqui. A palavra do Senhor que nós lemos aqui diz em primeiro plano que aquele que confia em Deus, ele é bendito. Ele é bendito. Ele confia no Senhor, logo o Senhor olha para ele como bendito. E depois ele tem a sua esperança depositada no Senhor. Ele não se preocupa, não dá voltas de um lado ao outro quando frente a uma situação qualquer, confia no Senhor. E ele deposita a sua esperança sempre no Senhor, conforme lemos aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 7. Estávamos a ler junto há bocado. Então, porque ele será como a árvore plantada junto às águas. Junto às águas. E as suas raízes, essa árvore, não tem falta de água. Está junto ao rio, está próximo do rio. Está plantada essa árvore junto ao rio. As suas raízes não têm falta de água. E vamos ver que ele descreve aqui uma situação, é que a folha dessa árvore fica sempre verde. E não só, quando chega o momento em que deve dar fruto, ela dá fruto na estação própria. Dá fruto no momento exato. Ela não falha. Porque está junto às águas do rio. E quando nós falamos de uma árvore que está junto ao rio, às águas do rio, estamos a falar daquele crente que está na presença do Senhor, constantemente na presença do Senhor. Então, essa aí não tem razões de queixa, todo momento caminha com o Senhor, faz os seus trabalhos com o Senhor, conversa com o Senhor, mesmo estando a dormir, o Senhor desce, conversa com ele, fala com ele, orienta, mostra-lhe os segredos celestiais e o que ao acordar vai acontecer, o Senhor olha para ele, o Senhor conversa com ele, e essa aí, conforme diz aqui a palavra do Senhor, vem o calor, não teme, não tem medo do calor. Essa árvore não tem medo do calor. É como o crente, quando vem as tempestades, quando se levantam tempestades, quando se levantam tribulações, esse crente que confia no Senhor e está junto às águas, estamos a falar do Senhor, está no Senhor, ele não teme, não se atrapalha, vai diretamente ao Senhor, apresenta a sua aflição e encontra ou recebe imediatamente o socorro. E quer fazer algum trabalho, coloca nas mãos do Senhor, confia no Senhor e todo o trabalho que Ele planejou
vai sair perfeitamente, porque o Senhor estará na liderança, ou estará na dianteira, estará ajudando esse crente que confia nele. Então, o Senhor Jesus, em João capítulo 15, que podemos abrir juntos, João capítulo 15, ele clarificou este assunto de permanecermos em Deus. Podemos abrir juntos, pode abrir daí. João capítulo 15, do versículo 4 até o versículo 5. Ele diz aqui: Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, aqui o Senhor estava a enfatizar que precisamos de permanecer nele. Aqui gostaria de deixar claro que ninguém pode permanecer na pessoa que não confia nela. Se tenho dúvida acerca da vida da pessoa, ou de tudo aquilo que a pessoa é, eu não posso confiar nessa pessoa, não posso estar nessa pessoa, não posso permanecer nessa pessoa. Então, quem permanece em alguém é porque confia nesse alguém. Então, aqui o Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos ordena, nos ensina, chama-nos a atenção de nós termos que permanecermos nele. E Ele exige que nós confiemos nele. E de tal maneira que tudo quanto nós formos a pedir, Ele nos concederá. Ele nos concederá. Aqui, quando fala de dar fruto, diz que não para essa árvore que está junto às águas do rio, não para de dar fruto. Então ele também diz aqui: aquele que permanece em mim, esse dará muito fruto. Ele vai fazer muito no meu reino. Aquilo que for planejado para ser feito, será feito. E ele vai conseguir fazer. Porque ele não está longe, não está distanciado. Está exatamente no Senhor. Ele nos chama a atenção aqui que sem Ele nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Então há uma frustração aqui para quem faz tudo longe do Senhor. Faz os seus planos e deposita os seus recursos, a confiança dele nos recursos, e confia nos carros, confia no dinheiro que ele tem, e confia nos bens materiais que ele tem. E ele se esquece do Senhor. Aí os planos todos serão frustrados. Mas quem confia no Senhor e deposita tudo no Senhor, tudo quanto planejou, vai conseguir realizar. Então, aqui o salmista, ele nos ajuda também em Salmos, podemos ver junto aqui, Salmos, o David aqui nos ajuda muito, em Salmos capítulo 37, Salmos 37, podemos ir para lá juntos, vamos para lá juntos, Salmos capítulo 37, versículo 5, se já encontrou, podemos ler juntos. Diz aqui a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, precisamos de entregar todo o nosso caminho ao Senhor. Eu, mais uma vez digo, só posso confiar em alguém que eu conheço perfeitamente a conduta, a sua responsabilidade, o seu ser, e eu nele estou seguro. Aí eu posso confiar. E ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no fim, tudo ele fará. Tudo vai fazer. Não vai falhar nada. Quando ele diz tudo, é tudo mesmo. E não vai falhar. Então, saindo daqui, vamos ver um exemplo
que nós vamos, o primeiro exemplo aqui, vamos ver o rei Ezequias. Vamos ver o rei Ezequias. Em Isaías 37, versículo 36. Isaías 37. Vamos abrir juntos a palavra do Senhor, que se encontra em Isaías 37, versículo 36. Quando o rei Ezequias, contra as ameaças do rei Senaqueribe da Síria, ele ouviu, recebeu, ficou ameaçado, ficou aterrorizado, porque era a vida do povo que estava em causa, era a nação em causa, porque o Senaqueribe era um rei temido, já tinha devastado a muitas nações, já tinha assolado muitas nações, já tinha destruído muitas nações. E desta vez ele se dirige diretamente a Jerusalém. Ele quer destruir Jerusalém. E ele faz cartas e manda os seus mensageiros para irem ameaçar o rei Ezequias. E ele manda lá as cartas, e quando manda as cartas, o homem de Deus, Ezequias, recebe as cartas. E ele, quando recebe as cartas, ele começa a ler as cartas, começa a entender que o assunto é sério, não é brincadeira. E ele, então, toma esta posição que nós vamos aqui ver. Diz aqui a palavra do Senhor. Ele recebe as ameaças e ele confiando no Senhor, o Ezequias, ele procura ver qual é a saída, mas ele dirige-se ao Senhor e por aí ele venceu o inimigo sem usar as armas, como vamos ver à frente. Ele vence o inimigo sem usar o seu exército. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. E se fosse um outro rei, uma vez que ele também tinha um exército, tinha armamento, ele podia ter confiado no armamento e no seu exército, e ele entrava profundamente na organização dos seus carros, organização dos seus soldados, para ver se chega à presença do rei, o rei da Síria, para o enfrentar. Mas ele não fez isso. Ele confiou no Senhor, colocou a sua preocupação no Senhor, e o que nós lemos aqui já é o resultado, em que depois da oração o rei Ezequias recebe um anjo aqui enviado por Deus para lutar por ele, lutar pelo povo. E temos aqui Isaías 37, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios 185.000. E quando se levantou pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Todos eles tinham morrido. Ele não precisou de entrar na batalha, apenas confiou no Senhor. Colocou a sua preocupação nas mãos do Senhor, confiou nele e pediu socorro, pediu livramento de Jerusalém, pediu livramento do povo, pediu livramento dele mesmo. E Deus interviu e fez a sua obra. Senaqueribe volta a Nínive, voltou a Nínive, voltou à sua terra envergonhado. Todos os militares, é só ver, 185.000 soldados, quando ele acorda de manhã, são cadáveres. Todos morreram. E nenhum soldado mandatado pelo Ezequias chegou lá. Um único anjo só foi suficiente para destruir aquele exército. E ele voltar envergonhado a Nínive. Então, isto mostra-nos que vale a pena confiarmos no Senhor. Quando a guerra é elevada e nós estamos a enfrentar a luta terrível, não vale a pena procurarmos os reis da terra, os presidentes mais fortes que possam nos auxiliar na luta. Primeiro temos que ir ao Senhor.
Temos que confiar no Senhor. Temos que colocar as nossas preocupações ao Senhor. Vejam aqui que este homem aqui, o Ezequias, nem procurou defrontar ou lutar contra o rei da Síria por palavras, nem ou pegar na caneta, o papel, responder às cartas. Só pegou nas cartas, foi colocar no templo. Foi ao templo do Senhor, abriu as cartas, convidou o Senhor, pediu ao Senhor para que lesse aquelas cartas e entendesse o que o rei da Síria estava a dizer. Então, se formos avançar aqui, no versículo 37, nós encontramos aqui: assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. E quando formos a ler aqui até o versículo 38, vamos entender que já na sua terra ele foi morto pelos próprios seus filhos. Deus não precisou de usar nenhum soldado dos nossos irmãos israelitas para irem lá matar o rei. Ele usou os próprios filhos dele para matar. E o inimigo foi destruído desta maneira. Então, que Deus nos dê entendimento, nos ajude sempre quando nós estamos numa situação difícil, sabermos que é a Ele que nós temos que confiar. Então, ele foi apresentar ao Senhor no templo porque ele confiava no Senhor. E se formos a continuar aqui, vamos ver outro exemplo que nós encontramos aqui. Moisés, quando está diante do Mar Vermelho, atrás vem o exército do faraó, aos lados são os montes. Ele com o povo não tem para onde ir. Ele olha para trás, vem o inimigo. À frente está o mar das águas vermelhas. E ele para e começa a olhar para o povo. E o povo a se levantar contra ele e a perguntar: será que no Egito não havia lugar para sermos sepultados? Para sermos mortos aqui no deserto, aqui junto ao mar e sermos enterrados aqui? Por que nos tirou de lá? Não dissemos para nós sairmos de lá? Então, o homem de Deus aqui, vamos abrir juntos Êxodos capítulo 14, do versículo 13 até 14. Vamos ver aqui juntos. Êxodos capítulo 14, do versículo 13 até 14. Se já encontrou, vamos ler junto aqui a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Então, se continuarmos aqui no versículo 14, assim diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então, aqui vamos ver que logo no início Deus já tinha avisado ao povo, a Moisés, para informar o povo o que havia de acontecer. E a situação do faraó ter que perseguir o povo, Deus já tinha revelado a Moisés. E Deus já tinha dado ordens a Moisés para informar o povo. Se formos a ler aqui do versículo 1, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 2. Deus manda falar aqui aos filhos de Israel, manda Moisés falar aos filhos de Israel, explicar o que vai acontecer. Depois da vossa saída, o que vai acontecer é que o faraó não vai se conformar. O faraó vai levar o seu exército, vai vos perseguir. Mas eu serei glorificado na vida do faraó e na vida do seu exército. Já sabia o povo, mas quando olha para trás, ele vê que o exército do faraó vem e aos lados estão os montes, à frente está o Mar Vermelho. E o povo começou a se levantar contra Moisés. Mas porque Moisés confiava no Senhor, ele mandou o povo calar-se e observar apenas e ver o livramento do Senhor, porque o Senhor ia lutar pelo povo. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu.
Deus deu ordem a Moisés para estender a sua vara e fender as águas, e fendendo as águas, as águas do mar vermelho abriram-se e o povo passou a seco. E quando passa o povo, o exército do faraó também olhou e viu, passaram por aqui, nós também podemos passar por aqui, vamos perseguir. Entraram todos e quando acabaram de entrar todos, as águas fecharam. Deus deu ordem a Moisés para dar o sinal, virar a sua vara contra o mar e as águas fecharam. E todo o exército do faraó morreu, destruiu-se. Carros melhores, os melhores comandantes que ele tinha, os melhores carros que ele tinha, todos foram destruídos. Para dizer que, abrindo parênteses aqui, para dizer que o caminho que Deus abre para o seu povo, o inimigo está proibido de usar. O inimigo está proibido de usar. Se tentar usar, será destruído. Porque o caminho foi aberto apenas para o povo. E o povo passou por ali. Não era para o faraó meter o seu exército. Por causa disso mesmo, todo o exército foi destruído e o faraó voltou envergonhado à sua casa, ao seu palácio. Voltou envergonhado. E foi triste, porque os melhores carros, os melhores soldados que ele tinha, ficaram destruídos. Então, agora vamos ver aqui. Quais são os prejuízos de não confiarmos no Senhor, que já estamos a caminhar para o fim? Quais são os prejuízos? Nós vemos aqui, Mateus capítulo, vamos ver aqui, Mateus capítulo 26, do versículo 47 até o versículo 50, mas antes vamos ler juntos Jeremias capítulo 17, onde nós estávamos a ler, capítulo 17, versículo 5. Vamos rapidamente para lá, para podermos avançar. Diz aqui a palavra do Senhor, no versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aprata o seu coração, aparta o seu coração do Senhor. Então, logo, estamos a ver aqui, logo a partida, ele é maldito. O homem que confia no outro homem. Aqui, a palavra do Senhor está a falar da confiança no outro homem, como pudesse falar da confiança nos recursos financeiros, materiais, os bens materiais que o homem tiver. Quando normalmente o homem está bem posicionado debaixo dos seus, o homem passa a confiar nas riquezas ou na fazenda que ele tem, tudo aquilo que ele tem, e esquece-se de Deus. Mas aqui a palavra do Senhor chama-nos a atenção que esse homem que assim procede é maldito diante de Deus. Por quê? Tudo aquilo, tem que entender, tudo aquilo foi dado pelo Senhor. Ele, quando nasce, não tinha nada. Quando nasceu, não tinha nada. E tudo veio cá apanhar, veio cá receber. E no lugar de depositar nas mãos de Deus todas as bênçãos que ele recebeu e continuar a confiar no Senhor e ser humilde diante de Deus, ele começa a tirar os seus olhos diante do Senhor, começa a confiar nos bens que estão à sua volta. E isso Deus chama de maldito, chama isso aí de loucura, porque essas coisas todas no dia mau não vão ajudar, não vão ajudar. Quando a guerra se levantar contra esse homem, não vão ajudar esses bens. Estamos aqui a ver os exemplos desses homens aqui. O rei Ezequias era um homem que era rico, tinha o seu exército, tinha os bens materiais, a fartura como rei que ele era, mas quando a situação se complicou, não confiou mais nos bens materiais, nem nos homens, nem nos carros que ele tinha. É maldito aquele que confia no outro homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
vale a pena colocarmos nossa confiança no Senhor. Tudo vai mal, tudo bem, confiemos no Senhor, porque ao seu tempo o Senhor resolverá o problema. Se temos tudo à nossa volta e tudo vai bem, continuemos a confiar no Senhor. E o Senhor vai cuidar daquilo que Ele já nos deu e ainda nos dará mais. Porque ao humilde, Ele exalta, Ele levanta cada vez mais. Vamos nos lembrar de alguns irmãos que estavam quase no primeiro degrau lá, no grau 0. Estavam lá, mas o Senhor, confiaram nele, o Senhor levantou até o nível em que eles estão. Então, para a maldição aqui, que o homem que confia no outro homem recebe. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 26, eu disse que estávamos quase a terminar. Mateus 26, vamos ler juntos, procura aí, abra a palavra do Senhor. Mateus capítulo 26, do versículo 47 a 50. 47 a 50. Assim diz a palavra do Senhor, se já encontrou, vamos ler juntos. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porentes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, aqui nós vemos este homem aqui, o Judas. Ele caminhou com os outros discípulos, estava no meio dos outros discípulos, e ele caminhou com o Senhor, presenciou os milagres que o Senhor vinha fazendo, aprendeu do Senhor diretamente, e ele foi confiando no Senhor, foi caminhando no Senhor, mas a partir da altura que ele abandona o Senhor, começa a ter ganância de conseguir o dinheiro que ele queria, automaticamente ele começa a perder a confiança no Senhor. Começa a perder a confiança no Senhor, a ponto de ele ter que aceitar trocar a vida do seu mestre pelo dinheiro. E o que aconteceu depois de tudo isto que ele fez foi a morte, foi a destruição dele. Então, quem abandona ao Senhor, quem deixa de confiar no Senhor, o fim dele não é bom. O fim dele é mau. Então, precisamos de nos precaver, sempre confiarmos no Senhor, que Ele é muito bom para conosco. E estou eu aqui a terminar, mas antes eu queria te dar alguns passos que podem ajudar o homem a confiar no Senhor. Então, tens a caneta para registrar. Eu gostaria de deixar essas passagens bíblicas consigo aqui, com estes que vão acompanhar estes pontos aqui, poderás ler. Que diz aqui a palavra do Senhor em Lucas capítulo 10, no versículo 27. Lucas capítulo 10, versículo 27. Diz aqui: em primeiro lugar, o primeiro passo que nós temos que dar para nos levar a confiar no Senhor, ou a confiança para com o Senhor, nós precisamos de amar ao Senhor com toda a nossa força, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, e amarmos ao próximo como nos amamos a nós. É o que diz aqui. Nós precisamos de amar ao Senhor acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. São bonitos os filhos que Deus nos deu, mas nunca tirarmos o amor ou substituirmos o amor que nós vínhamos tendo com o Senhor antes de Ele nos dar os filhos e colocarmos
nos filhos. Temos que amar os nossos filhos, tudo bem. Mas o amor que nós vínhamos tendo com o Senhor deve prevalecer, deve continuar. O Senhor exige isso. Em primeiro lugar, amarmos muito a Ele. O ponto número 2 que pode nos ajudar a confiar no Senhor é a obediência à sua palavra, que nós encontramos esta palavra em João capítulo 14, versículo 21. Precisamos de confiar no Senhor. Se nós confiarmos no Senhor, então o Senhor vai criar condições de tudo quanto nós pedirmos receber. Porque nós confiamos nele. Avançando aqui, no ponto número 3, temos que ter fé inabalável. Conforme diz aqui em Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte do Sião. Esse aí está firme, não se abala. A fé do crente precisa de estar firme, alicerçada no Senhor. Não, hoje a tempestade parou, logo saí da presença do Senhor. Ou o irmão saiu da presença do Senhor. Não, precisamos de permanecer, mesmo que a bonança se faça sentir. Precisamos de permanecer no Senhor. Precisamos de continuarmos a obedecer ao Senhor. A nossa fé é acompanhada da confiança. Se eu não tenho fé para com alguém, não vou confiar. Preciso de confiar nele e, ao mesmo tempo, ter fé nele. E o ponto número 4 aqui, precisamos de orar sempre. Precisamos de orar sempre. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. É o que assim diz a palavra do Senhor. Manda-nos orar continuamente. Pastor, como é que eu vou orar continuamente? Há momento em que eu estou a comer, há momento em que eu estou a dormir, há momento em que eu estou a viajar. Nós precisamos sim de ficarmos em espírito de oração. Estamos a falar, a nossa vida tem que estar sempre no altar. Quando nós estamos de viagem, estamos a conduzir, estamos de viagem, estamos a ser conduzidos, nós podemos estar sim em espírito de oração. Estamos em oração. A situação está para se complicar. Precisamos de orar. A situação está boa. Precisamos de estarmos ligados ao Senhor. E estando ligados ao Senhor, então nós estamos intercedendo, estamos orando, estamos ligados ao Senhor. Então, e por fim, temos aqui o último ponto também, muito chave, que diz aqui, meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Esse é o Salmos capítulo 1. Versículo 2. Precisamos de meditar na palavra. Esses são alguns pilares que podem nos ajudar a nos firmarmos na presença do Senhor e nos ajudar a criar um ambiente de amizade, ambiente da familiaridade entre nós e o nosso Deus. Não nos vale nada procurarmos buscar ao Senhor no dia mau. Vamos criar a familiaridade com o Senhor. Vamos criar aproximação com o Senhor. Vamos criar amizade com o Senhor. Nos nossos dias normais, se Ele nos manda acordar de madrugada, acordemos. Busquemos a sua face. Estamos a trabalhar, mas Ele nos manda orar. Vamos orar. É orando que nós conversamos com Ele. Não há nenhuma pessoa que vamos ter intimidade com ela. Mesmo o casal que acaba contraindo um matrimônio, teve um tempo de conversa, teve um tempo de diálogo, teve um tempo de aproximação. Conversando, as pessoas se conhecem. Conversando, as pessoas se confiam. E acaba aparecendo a aposta que vale a pena eu viver com esta pessoa. Por quê? Vinha conversando com ela e conhece a ela. E ela também conhece a si e automaticamente tomam a decisão de viver juntos. É assim para com o nosso Deus. Enquanto nós nos distanciarmos dele, vai ser difícil para o momento difícil, no dia mau, nós tentarmos correr para ele. Quando vínhamos distanciados e não tínhamos nada a ver com ele, ele falava, não tomávamos
conta daquilo que ele nos mandava fazer e ele nos ensinava, deixávamos passar aquele ensino, não punhamos em prática e não tínhamos nada a ver com a sua palavra, não tínhamos nada a ver com o tempo da oração, que é estarmos em comunhão com ele. Então, no dia mau, ele também vai ficar indiferente, não vai nos ser útil em nada. Então, que Deus nos possa abençoar, Deus possa nos ajudar a entender que o bom relacionamento entre nós e o nosso Deus é cultivado cotidianamente. Precisamos de cultivar essa aproximação, essa familiaridade continuamente, diariamente. Não é quando a situação aperta. Que Deus nos possa ajudar. Em nome do Senhor, paro por aqui. Vamos orar juntos. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Rei da Glória, pela maneira como o Senhor nos tem ensinado. Obrigado, Pai, pela maneira como o Senhor tem usado o vaso. Rei da Glória, que esta palavra me edifique também. Esta palavra me ajude, Senhor, a permanecer em si, a confiar no Senhor. Ajuda cada irmão, a cada irmã, Senhor, a confiar no Senhor. Senhor, a permanecer em Ti, a buscar sempre a Tua face, a meditar na Tua palavra, a ter fé inabalável, Senhor, a amar a Ti, Senhor, todo o seu coração, todas as suas forças, confiando continuamente em Ti. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém.